Atrasei, mas cheguei, minha gente. Deu certo. Ufa, ufa. Upa lelê, como diria o poeta. Tudo bem com vocês? Tô ainda suado, eu fui fazer exercício. Aí eu pensei assim, vamos fazer exercício leve. Coisinha boa. O meu problema é que eu não paro de suar. Eu fico suando 12 horas seguidas. Mas eu tinha aquela meia hora. Eu tô na meta de baixar dos 90. E essa arrebentação dos 90 é que tá complicado. Ela vem vindo e volta, ela vem vindo e volta. É um brigadeiro a mais que a gente come que chateia a gente pra caramba. Mas tô aqui. Fiz exercício, vou ficar suando um pouco, mas a Moedo vai me entender. Hoje é dia de live política, minha gente. Sim, tenho feito várias... Bom, de segunda a sexta, 7 da noite, aqui tem um encontro marcado com pessoas muito legais. Hoje é o Amoedo, amanhã é o Freixo, quarta-feira Maiara e Maraísa, quinta-feira Geraldo Luiz, sexta Margarete Menezes e Bruno Galhaço. Já tem gente, na semana que vem tem Manuela Dávila, já tem Alckmin marcado, tem Tabata Amaral também. Tem muita coisa legal para acontecer aí. E sempre durante as lives políticas eu tiro os comentários, que o pessoal às vezes não tem maturidade para ele. E eu recebo aqui gente de todos os espectros políticos. Eu tô com o nariz vermelho de uma pintinha aqui, de uma espinha. Então eu recebo gente de todos os cantos da política, direita, esquerda, não tem essa, eu quero ouvir. Já conversei com o Fernando Henrique Cardoso, já conversei com Fernando Haddad, já conversei com Marina Silva, Ciro Gomes. Hoje é dia do Haddad. Vambora, cabelinho maluco, Dudu. Eu falei que eu tava fazendo exercício. Tava fazendo exercício, aí suei, aí falei, vai dar tempo. Aí não deu, tomei um banho correndo, desesperado. Aí me enxaguei inteiro, aí continuo suando um pouco. Mas vai dar tudo certo. Muito bem. Vamos ver se nosso amigo já está presente. A Moedo já está aqui. Então, minha gente, vou fazer o seguinte. Vou tirar os comentários e a gente entra nesse papo. E no final eu volto para conversar com vocês. Pode ser? Então vamos nessa. Vou lá. Reinaldo Azevedo é um bom nome para bater papo também. Vamos ver. Desativar os comentários. Momento de tensão. João Moedo tá aqui. Tá dentro do nosso papo. Eu suando, ele vai me perdoar. Oba, oba! Oi, Fábio. Tudo Como bem? vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E obrigado pelo convite aí. Imagina, obrigado por ter aceito. É sempre um prazer conversar com gente boa aqui, ó. Segura aí seu fone. Eu tô suando, não liga não, porque eu fui fazer exercício. Eu sei como é que é. Você para, mas fica uma meia hora para parar de suar. Eu sei como é que acontece isso. E como me sobrou no dia, porque eu não sei como é que você tá, mas eu aqui tô trabalhando mais, eu acho, porque não tenho uma ida de um lugar para o outro, é tudo no mesmo lugar, eu vou emendando uma coisa na outra. Essa quarentena tá dando mais trabalho e você fica difícil de organizar a rotina também. Fica pior. Totalmente. Aí quando deu aquela uma horinha livre, eu falei, é hora de fazer o exercício, eu vou tomar um banho e falar com ele, só que enfim, aí fico nesses trajes aqui. Tranquilo. Que bom, que bom. Deixa eu te falar, tenho conversado com pessoas aqui e é bacana porque eu fiquei primeiro na dúvida, achando que o público pudesse rechaçar muito. Assim, não quero falar com político, não quero política na vida, mas me parece o que acho um bom sinal, o brasileiro está querendo falar sobre política. E isso eu acho até uma coisa positiva. Tanta coisa ruim acontecendo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas nesse aspecto me parece que o brasileiro acordou um pouco. Faz sentido, não? Faz total sentido, eu acho muito positivo, assim, só falando um pouquinho, quando eu comecei lá em 2010 a ideia de montar um partido, era justamente isso, a primeira dificuldade foi convencer as pessoas de que como a gente tinha um problema na política, a gente só ia resolver esse problema se a gente fosse mergulhar nele, e a tendência das pessoas em relação à política é se afastar, dizer, pô, esse negócio eu não quero me meter, não é coisa de gente séria, eu vou embora, mas a gente tem justamente que mergulhar, entender, ter mais consciência de como a gente está votando. Então, acho que é muito bom esse interesse dos últimos anos. A pena é que esse interesse acabou vindo muito pela realidade, né? A gente veio apanhando tanto nos últimos anos que as pessoas começaram a dizer, bom, eu tenho que me envolver nesse negócio porque está impactando a minha vida muito e negativamente, né? Infelizmente.
Muita gente, quando eu comecei a falar que ia fazer as entrevistas, como eu conhecia a Marina, conheci o Ciro, foi mais fácil chegar por eles. E aí as pessoas falam, não, mas vai entrevistar só gente de esquerda? Tem que entrevistar gente de direita. Eu falei, calma, vou entrevistar todo mundo. Aí eu queria primeiro, muita gente faz muita confusão, nem sabe o que é esquerda nem direita, mas você virou o bastião da direita. Se todo mundo que falou que votou em você tivesse votado você, estava eleito. Você estava Tá, sendo beleza. eleito no primeiro turno. Explica um pouco o que é ser de direita, assim, racionalmente falando, que as pessoas, hoje em dia, se você não apoia o Bolsonaro, você é comunista. Então, Comunista. explica o que é de direita, do modo assim que as pessoas que estão assistindo entendam o que é direita e esquerda, sem pré e preconceitos. Vamos partir do seguinte, eu acho que vamos partir do pressuposto de que todo mundo quer ajudar o cidadão. Então, Tá. tanto a direita quanto a esquerda tem como princípio, se eu estou falando da boa esquerda, da boa direita, fazer com que a vida do cidadão seja melhor, tá certo? E se fora isso, aí não interessa. Se o sujeito está indo lá para se beneficiar, tanto faz se é de esquerda, direita, de centro, que não é o que a gente quer falar. Então, eu entendo o seguinte, a intenção da esquerda e da direita, boa, é beneficiar o cidadão. Qual é a grande diferença? A esquerda entende que esse benefício virá com uma participação muito maior do Estado. O Estado cobrando mais impostos e fazendo ele dando os benefícios, ele resolvendo a vida de todo mundo, né? Essa é a linha da esquerda. E a linha da direita acredita o seguinte, que o cidadão é o melhor gestor da vida dela. Então, o Estado tem que estar presente em algumas áreas essenciais apenas, mas o cidadão não pode perder a liberdade e pagar uma carga tributária maior no pressuposto de que o Estado vai fazer o bem. Porque, infelizmente, a dinâmica toda, o incentivo todo para as pessoas que vão para a política é para, ao chegarem lá, se perpetuarem. E para se perpetuarem, elas precisam ter poder. E esse poder, na grande maioria das vezes, é usado não em benefício do cidadão, mas em benefício próprio, né? Então, basicamente é isso. Quer dizer, a esquerda entende que o Estado grande vai resolver a vida das pessoas, vai ser um Estado mais paternalista, vai dar tudo, inclusive vai ser mais solidário, e a direita que eu estou querendo representar, que eu até nem gosto muito do termo direita e esquerda, mas para exemplificar na linha que você perguntou, entende o seguinte, vamos dar mais liberdade para o cidadão, vamos dar uma educação básica de qualidade para que ele tenha mais oportunidade, e ele num ambiente onde tem liberdade, onde ele consegue evoluir, ele vai ser o melhor gestor da vida dele e vai conseguir vencer melhor. Por que eu acredito? Quando a gente começou a negócio do partido, eu nem tinha muito essa ideia de ser direita, esquerda, libertário, coisa desse tipo. Mas o que eu entendo? Quando a gente olha para os países fora do Brasil, essa tese de que o cidadão tem que ter mais liberdade, que você, com mais liberdade econômica, tem mais qualidade de vida, tem maior renda per capita, foi muito mais bem sucedida do que a tese contrária, de colocar muito poder no Estado, né? Então, essa é a grande diferença e por isso eu acredito nessa linha do cidadão e do Estado ser complementar ao cidadão e não o Estado preponderar sobre o cidadão brasileiro, né? Mas daí uma pergunta, e é totalmente honesta e sem provocação Claro. negativa. Quando você acredita que se a gente der para o cidadão o direito dele se criar, a gente já não tem os cidadãos tão horríveis que fazem o racismo se perpetuar, que fazem o machismo se perpetuar. A gente já não tem uma população tão preconceituosa. Você acha que dando mais poder a esse cidadão, e eu não estou dizendo que dar poder para o Estado é bom, não, tá? Eu só estou ponderando por esse lado. O Estado não tem que fazer com que esse cidadão esteja capacitado para conseguir andar sozinho, para daí sim dar liberdade a ele? Você acha que o cidadão hoje brasileiro está preparado para isso? Mas vamos pegar no seu ponto. Quando a gente fala Estado, quem é o Estado? Significa o seguinte, a gente vai eleger uma quantidade de pessoas e a gente está dizendo o seguinte, essas pessoas são pessoas que foram eleitas e essas pessoas têm a capacidade de nos dizer o que a gente deve fazer. E quem está elegendo essas pessoas, de que forma elas estão sendo eleitas? Por nós mesmos. Então, assim, o negócio já começa, a gente já dá liberdade para as pessoas votarem, né? A gente já dá para eles fazerem E escolha. não está dando certo, é isso que você está dizendo? Não, assim, o que a gente precisa é aprender com nossos erros. A gente partir do pressuposto que vai ter lá meia dúzia de políticos que vão dizer o seguinte, Fábio, você tem que fazer esse tipo de coisa, você tem que fazer esse tipo de show, você tem que cobrar esse valor do seu negócio
você só pode fazer essa linha. Isso não funciona. Então, a liberdade que vale para qualquer outra forma de expressão tem que valer também para a economia, né? Porque senão a gente só joga poder pro... Por que o Estado precisa ter empresa? Eles não cuidam direito da educação básica e da saúde, por que precisa cuidar de posto de gasolina e entregar correspondência? Não podia deixar empresa privada fazendo isso no ambiente de concorrência? Então, assim, essa é uma armadilha que eu entendo sempre nos foi vendida, que o Estado ia resolver a nossa vida, só que ninguém fala, olha, mas quem é o Estado? Ah, o Estado era o Eduardo Cunha, o Estado era o Sérgio Cabral, o Estado é o José Sarney, o Estado é o Renan Calheiros. Esse é o Estado. Não é que tem não tem a Madre Teresa de Calcutá lá, né? São essas pessoas. Então, eu acho que o cidadão é que deveria ter mais liberdade. E ele vai aprender no processo, né? Por que a gente começou falando disso? Por que as pessoas estão se envolvendo mais na política? Porque entenderam que não se envolver está causando impacto na vida delas. Então, eu acho que isso é mesmo quando você está crescendo. Chega um determinado momento que o teu pai tem que dizer, ó, agora você se vira, acerte o R e aprenda com seus próprios erros. Então, essa é a tese que a gente defende, entendeu? Que o cidadão tem que ter mais liberdade. Mas num país tão injusto, tão desigual como o Brasil, de alguma forma o Estado não teria que tentar diminuir isso, de fazer com que a coisa não fique tão discrepante assim, porque se deixar na mão das pessoas, o que as pessoas querem é consumir, o que as pessoas querem é lucro, o que as pessoas querem é ganhar dinheiro. Me parece que as pessoas por si só não falam, não, já ganhei dinheiro o suficiente, agora chegou a vez dos outros ganharem dinheiro também. As pessoas não pensam assim. Se deixar na mão das pessoas, as pessoas vão e ficarem bilionárias e felizes da vida e que se dane o resto. Não, mas olha só, não é ótimo que as pessoas fiquem bilionárias, porque se elas não estiverem roubando, como é que o Bill Gates ficou bilionário? Como é que o Steve Jobs ficou bilionário? Fazendo um monte de coisa que resolveu um monte de problema das pessoas. Como é que os grandes jogadores de futebol ficaram bilionários? Fazendo um monte de coisa que agradou as pessoas. Então, o fato do sujeito ficar bilionário, no fundo, é que ele foi referendado por a grande parte da população por alguém que fez o bem. Agora, vamos voltar na história do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é muito grande. A gente trabalha 153 dias por ano para pagar nossas contas. E aí a gente nos pergunta, vem cá, e apesar da gente trabalhar 5 meses para o Estado, ele foi legal na educação, ele resolveu o nosso problema da saúde, resolveu o nosso problema da segurança. Então, o que a gente vai fazer? Dobrar essa aposta, né? Assim, então, na verdade, o que acontece é que o Estado, ao contrário, o Estado sempre concentrou renda. Quando lá no governo Lula ele escolheu os campeões nacionais, era dinheiro subsidiado para grandes grupos. O Fundo de Garantia do Brasileiro, do Trabalhador, rendia menos que a inflação e era emprestado para grandes empresas. O governo investe muito mais na faculdade, no ensino superior e muito pouco no ensino básico. Então, o sujeito que consegue entrar na faculdade pública é o que teve dinheiro para pagar o ensino privado lá no ensino básico fundamental. Então, o Estado brasileiro, no fundo, com toda a carga tributária, complexidade, o que ele fez? Ele concentrou riqueza em alguns grupos, concentrou o mercado, então a gente tem poucos bancos, a gente tem poucas empresas de engenharia, a gente tem poucas empresas de telefonia, a gente não tem competição, né? Por quê? Porque o Estado foi fazendo esse negócio. Agora, eu acho até que o Brasil é pobre porque tem um Estado grande. Não é o Estado grande que vai resolver a nossa pobreza, né? Então, basta olhar os países lá de fora, que foram muito melhor. Por que a Austrália vai bem? Por que a Coreia do Sul vai bem? Basicamente porque esses países têm 3 coisas principais. Eles têm uma educação básica, então o povo tem capacidade de ter produtividade, tem uma educação básica de qualidade. Eles têm capital para investir, porque o Estado não gasta muito, então sobra capital para as pessoas. E eles têm liberdade e uma segurança jurídica. Então, esses 3 componentes fazem que a economia vá bem e aí gera-se emprego, gera riqueza, entendeu? Essa é a dinâmica que a gente perdeu no Brasil, né? Mas a gente tem no Brasil uma coisa cíclica, talvez até seja no mundo, né? Essa coisa de vem o governo de direita, afinal de contas o PSDB era de direita, e aí daqui a pouco vem o PT, aí agora tem o Bolsonaro. Isso é uma constante? Geralmente será assim, você acha? Olha, deveria ser, mas assim, não dá para dizer que o PSDB era um governo de direita. O PSDB é muito mais um governo de esquerda.
né? De esquerda, você acha que ele é de esquerda, o PSDB? Eu acho que ele fez, quando o PSDB, por exemplo, fez as privatizações, ele fez porque tinha que pagar as contas, mas não era uma questão ideológica, que ele acreditava que as empresas não deviam ter. Então, ele tem um viés muito mais à esquerda. De novo, a carga tributária cresceu bastante na época do governo do PSDB. Então, tudo isso só fez concentrar mais poder no Estado. Essa história da oscilação normalmente existe, porque as pessoas ficam oscilando entre ter um negócio mais paternalista e ter um negócio mais de eficiência, né? Então, acho que tem essa oscilação. O governo Bolsonaro é difícil a gente dizer ainda o que é, né? Porque ele particularmente, nunca foi uma pessoa de direita. Ele sempre votou na Câmara, nos 28 anos que ele foi como deputado, sempre votou em pautas muito desalinhadas, não era a favor da privatização, não era a favor de alguns privilégios, benefícios. E aí ele entendeu que o brasileiro estava muito cansado de um Estado obeso aí, e ineficiente, e pegou essa onda porque naquele momento, em 18, era o que estava dando Ibope, né? Era o que estava vendendo. Né? Mas você acha que o Mas, Bolsonaro não era de direita, é isso? não, assim, eu prefiro dizer aquele que acredita no livre mercado, na iniciativa privada, ele nunca vendeu, ele nunca defendeu essas teses como deputado, né? Depois ele, com o Paulo Guedes, que de fato acredita nisso tudo que eu estou comentando aqui com você, ele embarcou nessa linha, mas não é uma coisa que ele faz com tanta convicção, né? O Paulo Guedes é um bom ministro? Eu acho o Paulo Guedes um bom ministro. Eu acho que tem coisas que podiam ter sido feitas lá mais rapidamente, essas reformas administrativas, a reforma tributária, mas a linha de raciocínio dele eu acho razoável. Acho que está muito com o que a gente acredita. Mas por que a direita não é associada à população, ao povo, aos benefícios para a população? Sempre que se fala de esquerda, se pensa a esquerda cuida do povo, a esquerda é o povão. O povão do Nordeste votou no Lula porque estava desassistido. A sensação que me dá, assim, leigamente, vou me colocar num lugar bem leigo agora falando, seria isso, assim. A esquerda se preocupa com as pessoas, a direita se preocupa com as empresas e com o dinheiro. Quando você fala do Paulo Guedes, eu vejo isso, o Paulo Guedes falando, o rico investe o dinheiro, o pobre gasta todo o dinheiro que ele tem, por isso que o pobre não tem dinheiro. Tem sempre uma sensação de que a direita olha de cima para baixo para o povo, para o pobre, e a esquerda está mais no meio dessa... O que faz esse tipo de pensamento estar meio aflorado assim, nas pessoas? Assim? Basicamente, porque a esquerda foi muito mais eficiente na comunicação. Ela cooptou, e aí a gente tem, sendo bem assim, sincero, ela cooptou as faculdades. Por que cooptar as faculdades? Ela cooptou o seguinte: os professores são muito mais defensores dessa tese da esquerda, né, de que, olha, a gente precisa ter um Estado grande, precisamos ter mais recursos aqui, sempre teve essa tese. Eu acho que também um pedaço importante da classe artística sempre acreditou nisso, porque é muito mais fácil, Fábio, vender intenções. Eu chegar aqui para você e dizer o seguinte, olha, amanhã vai dar dinheiro, vamos mandar 5 mil reais para todo mundo, vamos elevar o salário mínimo de R$ 1.000 para 5 mil. Você gera uma felicidade muito grande. Só que quando você vai para a prática, como é que você faz para tirar o salário mínimo de 1.000 para 5 mil? Faz um decreto e determina que o salário agora todo mundo vai ganhar 5 mil? Quer dizer, a esquerda sempre vendeu muitas intenções. Só que na prática, o que a gente teve? A gente não teve essa entrega, porque se tivesse, o Brasil teria crescido nos últimos anos. E o Brasil de 90, eu estava vendo isso, nos últimos 20, 25 anos, a gente na renda per capita foi ultrapassado pelo Chile, Uruguai, Costa Rica, República Dominicana e Panamá. Não dá para imaginar que o Brasil seja pior do que esses países, mas essa linha de que vamos colocar dinheiro dentro do Estado, a gente vai resolver o problema das pessoas, está errada. Quer dizer, essa história que o da direita é do mal, de novo, é porque foi um problema de comunicação. Vou dar um meu exemplo. Quando a gente foi montar o Novo em 2010, o que me motivou a montar o partido? É porque o carioca andava na rua, viu um monte de menino lá pedindo esmola no sinal, e aquilo me incomodava. Eu falei, não é possível que a gente pague tantos impostos e essas crianças não estejam no colégio. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ir para dentro do Estado para torná-lo mais eficiente, né?
para que a quantidade de dinheiro que entre lá saia a serviços. Aí quando a gente começou a gente entrar e a estudar e a ver, bom, vamos lá fora, como é que os lugares funcionam bem? Quais são os lugares que funcionam bem? O lugar que funciona bem não é o lugar onde o Estado é muito grande, é o lugar onde as pessoas têm mais liberdade para montar seu negócio, que você tem livre iniciativa. Então, eu acho que esse é o principal. Agora, de fato, a esquerda foi muito mais eficiente nesse discurso. Não, o sujeito da direita é do mal, ele quer ficar rico, quer que o pobre, coitado, se exploda, mas não é isso, até porque, mesmo que fosse isso, seria insensato, porque alguém que tem um negócio, que tem uma empresa, como é que você vai vender? Como é que você vai chamar gente para um show? Como é que o sujeito vai ter dinheiro para pagar um show? Como é que o sujeito vai ter dinheiro para consumir algum produto da sua empresa se ele não tem renda? Se ele não tem capacidade? Como é que você, como empresário, vai contratar as pessoas se a pessoa não sabe fazer as tarefas básicas? Então, todo mundo quer que as pessoas evoluam. A gente teria um país muito mais rico, com muito menos desigualdade. A única coisa, voltando àquele início, é que o caminho não é colocando mais poder no Estado. O caminho é deixando as pessoas com mais liberdade, né? Essa é a tese que eu defendo. Agora, no Brasil, a gente ainda não aplicou isso, né? Você lembra que o Roberto Campos sempre falava que era um sujeito muito liberal, ele sempre foi vencido nas bandeiras. Por que é difícil emplacar essas bandeiras? Porque tudo isso, você ser mais de direita, significa você reduzir o poder dos políticos, né? E é difícil que os políticos que estão no poder queiram que o seu poder seja reduzido, né? Esse que é a grande dificuldade. Mas esse é o tipo de coisa, tirar o poder dos políticos, a gente bota o poder na mão do cidadão rico, né? Do cidadão que tem dinheiro. Não, de todos os cidadãos, porque o mercado, quem compra, quem vende é a pessoa física. O cidadão rico não vai ter mais poder. Você está dando liberdade para as pessoas, para ele poder montar um negócio dele sem tanta burocracia, para ele poder ter a sua empresa, para ele poder ter um emprego mais fácil. Tudo isso, porque a gente tem que concordar comigo que o que a gente tem feito é o contrário. Como o contrário não tem funcionado, a gente só tem duas alternativas. Eu vou dizer o seguinte, olha, é que 153 dias por ano trabalhando para o Estado está muito pouco. A gente tem que trabalhar 270 para ver se o Estado... Essa seria uma alternativa, dizer, vamos dar mais poder para a esquerda para ver se funciona. A gente sabe os países que quebraram nessa linha. A gente tinha a Alemanha Ocidental e Oriental, mesmo lugar, mesmas pessoas, uma foi bem e outra quebrou. Né? Mas aí não é questão também de corrigir, porque você fala, tudo bem, a gente trabalha 153 dias e é um absurdo, uma loucura. Agora, se nossa segurança fosse maravilhosa, se o ensino fosse incrível, se a gente tivesse as ruas limpas e tranquilas, a gente ia amar pagar 153 dias para o Estado resolver um monte de problema para a gente, certo? É verdade. Só que o que foi provado no mundo todo é que quando você coloca muito poder na mão de poucas pessoas, você cria um ambiente propício para a corrupção e as pessoas querem se perpetuar no poder. Por isso que a Alemanha Ocidental foi embora e a Alemanha Oriental ficou. Porque em nenhum lugar do mundo que você concentrou poder, ao invés de deixar poder com as pessoas, isso funcionou. Porque, de novo, cada um tem as suas necessidades, né? E elas são diferentes. Então, o peso que você quer dar para cada um, como é que a gente pode imaginar que alguém em Brasília vai saber o que é melhor para todo mundo que está numa determinada região, né? Esse é o problema. Então, se a gente deixa as pessoas com mais liberdade, quando eu falo mais liberdade, o que é? Elas montarem o seu negócio, elas não precisarem pagar tantos impostos, elas poderem economizar mais, elas poderem escolher seu plano de saúde, se tiverem mais recursos, né? E, no fundo, a gente está dando tudo isso para o Estado, esperando, e isso que é importante, porque quando a gente fala Estado, não é um ente lá, não é a mistura, volto a dizer, não é a mistura da Madre Teresa de Calcutá com o Google, são os políticos que são eleitos pelo povo. Então você fala o seguinte, bom, eu não acredito em você para cuidar do seu dinheiro, mas eu acredito em você para escolher as pessoas que vão te comandar? Não, você tem que acreditar nas pessoas para elas terem os recursos delas. E essa história do rico, do pobre, não existe esse antagonismo, porque, vamos pensar junto, quantas pessoas ficaram ricas para o Bill Gates, desculpe, quantas pessoas ficaram pobres para o Bill Gates poder ficar rico? Nenhuma, porque o que ele trouxe foi produtividade. Então, ele deixou muita gente rica e ajudou muita gente a ter mais produtividade. Então, essa história de soma zero, dizer alguém para ficar rico, alguém tem que ter ficado pobre, não é verdade. Agora, com o Estado, não. Para o Estado ter mais dinheiro,
e ser mais presente, algum cidadão tem que ter menos dinheiro e menos liberdade. Mas você, por exemplo, é contra o presidencialismo? Você acha que o parlamentarismo seria melhor? Não, eu acho que os dois sistemas podem funcionar bem, né? Agora, a gente precisa reforçar, nos dois casos, a gente precisa reforçar nossas escolhas, tanto para o presidente, quanto as nossas escolhas para o parlamentar, né? Porque não adianta também a gente achar que vai tirar poder do presidente e ir para o parlamentarismo se a gente não fizer boas escolhas no parlamentarismo, né? A gente está vendo agora, por exemplo, o presidente voltando a fazer negociação com o Centrão, fazer distribuição de cargos. Uma briga que a gente tem que é impressionante, só para comentar com você, o Novo é o único partido que não usa dinheiro público para se sustentar. A gente vive com R$ 30 dos filiados. A gente queria, a gente fez campanha, por exemplo, para acabar o fundo eleitoral, que são R$ 2 bilhões. Os partidos não querem acabar, querem usar Claro. os 2 bilhões de fundo eleitoral, porque é mais fácil se eleger gastando esse dinheiro do que usando mídias sociais, do que usando sola de sapato, entendeu? Essa junção poder e dinheiro, ela, ela não vai dar certo nunca. Todo político que chegar lá e tiver o poder e tiver o dinheiro e olhar, mesmo que acredite ou que ache que está fazendo o melhor para o país, o rouba mais faz, os fins justificam os meios, enfim. É possível a pessoa se deparar com tanto poder, com tanto dinheiro, com tanta possibilidade de manipulação e falar, não, eu vou ficar só 4 anos aqui trabalhando e vou deixar o próximo. Porque o Bolsonaro tinha uma das bandeiras dele não vou me reeleger, não quero reeleição, sou contra. Antes de dar 1 ano de governo, ele já estava falando da reeleição. Não, na primeira semana. Na Logo, primeira acho que semana. já estava pensando nisso, Que né? loucura! E o que acontece com as pessoas? Elas só querem mais dinheiro, elas só querem mais poder? É isso? O ser humano é desprezível assim, João? Não, eu não acho. Acho que a gente tem exemplos de pessoas que foram para a política, deram contribuição. Por exemplo, o Novo tem um governador que está lá, que abre mão do salário, está fazendo lá. Foi o governador que está construindo os hospitais de campanha mais baratos, fez a compra de... Só para você ter ideia, o pessoal que andou comprando esses respiradores, ventiladores, a gente teve governador chegando a pagar R$ 250 mil. O Zema comprou por 58. Então, assim, eu não acho que é isso. Agora, infelizmente, então eu acho que tem gente séria que pode ir para a política, ficar um determinado tempo, dar sua contribuição e sair. Mas não tem sido a nossa tradição, né? Por quê? Primeiro, é muito difícil o que aconteceu na política, eu vivenciei isso no início do Novo. Quando a gente foi montar o partido, a grande maioria dos meus amigos dizia o seguinte: João, não vai para a política porque isso não é lugar de gente séria. E as pessoas que não me conheciam diziam o seguinte: mais um querendo ir para a política para se aproveitar. Com essas duas opiniões, qual seria a tua decisão? Não vou para esse negócio. O cara que não te conhece já está te chamando de picareta antes de você começar. E o cara que te conhece, o teu amigo está dizendo para você não ir. Então, essa é uma seleção muito adversa, você eleger bons políticos, porque é um negócio, é sacrificante, você é exposto e tudo, e você é muito cobrado, e a imagem hoje é muito ruim, né? Então, as pessoas que vão até prova em contrária, a grande maioria, é mal vista. E aí o cara que está cuidando do seu negócio, que é um profissional liberal, que é trabalhador em um lugar, vai pensar 350 vezes para sair daquilo e ir para lá. E aí a gente faz essa seleção adversa, entendeu? Então, a principal coisa é a gente, como cidadão, fazer essas escolhas. Então, por exemplo, você quer uma coisa que eu sempre me preocupei lá e a gente sempre preocupava no Novo, era o seguinte: essa pessoa, ela quer muito poder, que acho que é pior do que o dinheiro. Essa pessoa, ela é desesperada para ter o poder. Se é alguém que está muito desesperado para ter o poder, a gente não deveria elegê-lo. Porque o que a gente fala sempre dentro de tudo isso que eu comentei com você? A nossa tese qual é? A gente quer gente que vá para o poder, para, ao chegar ao poder, devolver poder para as pessoas. Ter menos dinheiro para eles administrarem, a gente tem que trabalhar menos para eles devolver poder para as pessoas. Só que se a pessoa tem esse fanatismo pelo poder, ao chegar lá, ela não vai querer devolver. Ao contrário, ela vai querer mais poder e se perpetuar, né? Mas assim, eu acho que dá para fazer isso, acho que dá para trazer gente, mas é um processo. E começa, acho que isso que é importante, começa com as pessoas entendendo essa dinâmica, saindo dessa armadilha das pessoas que vão lá e falam: olha, me dá dinheiro,
deixa que eu vou resolver o teu problema e paga mais imposto que eu vou resolver tudo. Eu vou resolver teu problema de saúde, educação, segurança, teu trabalho, que é o que a gente ouviu. E agora a gente está aprendendo que nem sempre isso funciona, né? Aliás, normalmente não funciona. Você fica espantado do Bolsonaro ainda ter 30% de aprovação? Olha, eu acho que vai reduzir, assim. Eu acho que pelo menos 20 a 20 e poucos ele vai ficar, porque são aqueles fanáticos, mas assim, quando você olha o desempenho dele, e eu até no primeiro momento, porque assim, o que que a gente quer para o Brasil? A gente quer que as coisas se resolvam, né? Então, no primeiro momento, eu até não fazia muitas críticas, achei que ele tinha montado uma equipe mais ou menos razoável e tinha esperança que ele começasse a resolver as coisas. Só que ficou claro o seguinte, ele queria, o principal objetivo dele é ser reeleito. E isso virou, e o resto não interessa. E aí, com toda essa crise do coronavírus, ficou explícito, eu tinha falado muito sobre isso na campanha, pelo histórico dele, eu achava que ele não seria uma pessoa com capacidade de liderar, de montar equipe, de executar. Só que agora, com toda a crise do coronavírus, além de tudo isso, na minha avaliação, ele tem sido muito irresponsável no processo da crise. E tem sido um dos piores problemas que a gente tem para enfrentar a crise porque tem dado um mau exemplo, vai a manifestações que pedem intervenção militar, volta do AI-5, faz mexidas, frita os ministros, faz mexida toda hora. Né? A gente não tem uma coordenação, briga com os governadores, com os prefeitos. Então, num momento de crise como esse, Fábio, sem a gente ter uma coordenação, sem a gente ter uma liderança, sem alguém que tenha serenidade e, principalmente, logo no primeiro momento, o que a gente tinha que ter feito? Tinha que ter olhado os outros países e dito o seguinte, esse negócio é grave, vamos tomar as providências necessárias. Mas ele olhou para os Estados Unidos e o Trump falou para beber detergente. Ele seguiu o que o Trump falou. E está ainda nessa briga de cloroquina, você vai achando que tem bala de prata. E desde o primeiro momento falou, não, isso é uma gripezinha, o brasileiro mergulha no esgoto e sai bem, vamos em frente, é só ter coragem que não vai dar problema nenhum. Já morreram 16 mil pessoas e cada dia que passa esse número, a tendência toda é de crescimento, especialmente na situação que a gente tem no Brasil, que a gente estava falando sobre isso, quer dizer, uma população que vive muito mal, com falta de saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm esgoto na sua residência, 100 milhões. 35 milhões não tem água tratada. A gente estava fazendo algumas ações, não adianta você dar sabonete numa cesta básica lá na Rocinha, porque o sujeito não tem água, tem que dar um sabonete líquido, porque se der o em barra, ele não tem efeito nenhum. Então, essa é a nossa realidade. 10, 12 pessoas vivendo na mesma casa. Então, a gente tinha que ter sido muito mais precavido, e ele fez o contrário, né? Mas você esperava dele alguma coisa diferente? Você tinha esperança no Bolsonaro? Quando ele foi eleito, você falou, não, esse vai conseguir, esse vai resolver. Não. Inclusive, tem vídeo meu, e eu sempre fui crítico, aqui a gente estava falando da esquerda, eu sempre fui crítico em relação à esquerda, e muita gente dizia, não, mas o Bolsonaro precisa vir para derrotar a esquerda. E aí tem um vídeo meu lá em 18 que eu falo exatamente o seguinte, eu falo, olha, a derrota na esquerda não vai ser feita quando a gente vence a esquerda nas urnas. A derrota da esquerda vai ser quando a gente fizer um governo que entregue um resultado muito melhor. E aí você possa dizer, tá vendo? Isso tudo que a gente falou aqui agora, posto em prática, traz para a população melhores resultados. E a minha preocupação é que eu não acreditava que ele tivesse condição de fazer um bom governo. Consequentemente, não é que ele ia derrotar a esquerda, pelo contrário, ele daria margem para a esquerda vir mais forte e dizer o seguinte, olha, tá vendo aquele cara da direita que vocês elegeram? Olha só a bagunça que ele fez aí, olha o legado que ele deixou. Então, essa é uma preocupação que eu sempre externei desde 18. O que eu achei no primeiro momento? Que com o ministro Paulo Guedes ele começasse a fazer algumas coisas, mas assim, nada muito otimista, mas na torcida para que a coisa engrenasse, até porque o Brasil não aguentava mais 2, 3 anos de desastre. Quando veio o negócio do coronavírus, e aí ele viu que a economia, que era o que ele estava contando para reelegê-lo, não vai dar certo, porque infelizmente nessa crise, aí ele foi para outras estratégias, de eventualmente vamos para o negócio de AI-5, intervenção militar, vamos mudar talvez o plano econômico, vamos trocar os ministros, e aí foi para tudo. Ele está no tudo ou nada. Você acha que tudo isso é pensado, por exemplo, mandar embora o ministro? Você acha que é um plano diabólico ou é caso a caso? Ele é tão doido que. Eu acho que é tudo no espasmo. Tem aquele, e agora o que a gente faz? E assim,
O que você esperaria de um presidente da República nessa situação? Todo dia de manhã senta com os principais caras da economia, da saúde, como é que está sendo, o que está acontecendo, e final do dia senta de novo e o que aconteceu, qual é o plano para amanhã, o que está faltando fazer, quais são os lugares que estão piores, vamos falar com o governador X que está pior, onde é que dá para mandar ventilador, onde é que está precisando de teste, ter um mínimo de, vamos ter um mapeamento das cidades, como é que está a característica de cada uma. O que ele faz é ir para a beira ali do fazer discurso, bater boca, xingar jornalista, levar. Quer dizer, é muito fora de foco. Quer dizer, quando você tem uma crise, você tem que pôr toda a tua energia para resolver aquele negócio, né? E a gente tá, e aí as pessoas ficam perdidas. E aí fica alguns estados, algumas cidades declaram o lockdown, só que aí o sujeito vê o presidente indo para a rua, indo na padaria, na farmácia. Você deixa a cabeça das pessoas, porque ele é um formador de opinião, muito sem noção do que fazer. E aí a gente não tem efetividade. A gente está conseguindo o pior dos mundos, que não estamos melhorando na saúde e estamos piorando a economia. A gente conseguiu fazer a pior junção que tinha para fazer. Em vez de ter atacado o problema seriamente, ter matado logo no início, a gente está nesse negócio. Fala, não. E aí vem essa história aí, não, mas fica tranquilo que tem uma bala de prata que é a cloroquina, vai tomar hidroxicloroquina e vai ficar bom. Não é assim. Mas aí, em que momento o brasileiro, aí assim, pensando você que tem uma vida aí há mais tempo pensando em política, em empresa, enfim, no negócio, em que momento o brasileiro ou parte da população fala cloroquina, quem que tem que decidir se usa? Um médico ou o presidente? O presidente. Como é? Porque assim, eu sou uma pessoa muito racional. Então, se eu não acreditasse, mas todos os médicos estivessem dizendo que tem que usar, eu ia falar, bom, acho que tem que usar. Essa gente estudou, ele sabe. Nesse momento, os médicos estão dizendo não adianta nada, não serve para nada. O mundo inteiro está dizendo não serve, não adianta, ao contrário, pode até prejudicar, pode dar problemas, pode dar reações. O presidente sozinho e meia dúzia que anda com ele estão dizendo não, pode sim. E aí você tem 25, 30% da população falando, não, eu vou com o presidente. O que acontece que cega tanto as pessoas pro óbvio? Fábio, isso é uma pergunta difícil, porque eu também, como você, a gente não entende nada de medicina, então eu tenho que seguir o que faz a maioria. Eu fico me perguntando, vem cá, quais foram os países? A Alemanha usou a hidroxicloroquina e resolveu o problema, o Japão usou, a Nova Zelândia usou. Quem que usou para a gente estar pegando isso? Aí, só que tem um certo fanatismo que resolveu, que é um mito, que tudo isso que faz, que a gente fala aqui, é porque, ou seja, a gente virou comunista, é porque é contra ele. Aí aparece 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 médicos que defendem isso, né? Porque tem lá 97 que falam que são contra, que o negócio não funciona, que os estudos... Aí aparecem 3 que dizem, não, esse negócio resolve. Teve um paciente lá no Piauí que tomou... Mas isso sempre vai ter alguém que fez alguma coisa que ficou bom. Agora, se associar aquilo àquele remédio, não dá para fazer. Aí as pessoas se apegam nesses 2 ou 3 e dizem que todo o resto fazem um complô contra o presidente. Quer dizer, é uma irracionalidade que não faz muito sentido. O dado positivo é que eu acho que está diminuindo. Deveria diminuir mais rápido, mais fortemente, eu concordo. Mas eu acho que está diminuindo. A realidade vai falar, mas assim, também do ponto de vista racional não dá para entender porque que todo mundo não faz e a gente é o único que achou que pode ir em frente, que ele mesmo cita, outro dia citou exemplo da Suécia, que a Suécia abriu. A Suécia abriu, está tendo mais mortes, 4 vezes mais mortes que os países vizinhos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, e a previsão é que o PIB caia tipo 8 a 9%, quer dizer, igual aos outros países também, quer dizer, o fato de abrir não melhorou a economia e está morrendo mais gente, né? E um país muito menor, que tem um sistema de saúde muito melhor que o nosso. Então, assim, as propostas deles são totalmente incoerentes com a realidade, com o que o resto está fazendo. É difícil entender por que ainda tem gente que... o único ponto é um certo fanatismo, entender que é um mito, mas não faz sentido com a racionalidade. Não tem racionalidade, resumo da história. Você, olhando tudo isso, você que não concorda com a esquerda, não concorda com o Bolsonaro, você vê algum futuro para o Brasil, do seu ponto de vista? Digo assim, para você é lama. O que vem pela frente, a possibilidade do Bolsonaro se reeleger, do Lula ser eleito.
na sua cabeça, o futuro é sombrio no Brasil? Não, eu acho que eu acredito muito no potencial do Brasil e nos brasileiros, né? O brasileiro é um povo muito empreendedor, a gente luta com tudo isso, com todas essas dificuldades, com esse Estado que mete a mão no bolso, no nosso bolso, e mesmo assim as pessoas empreendem, conseguem ter um otimismo, uma esperança, então isso eu acho que é positivo. Agora, não vai ser no curto prazo, nem talvez no médio, que a gente consiga essa reversão. Infelizmente, eu tenho batido muito nessa tecla de que a solução do coronavírus, a primeira coisa seria a saída do Bolsonaro, para a gente ter outro tipo de liderança, né? Via renúncia, ou muito difícil ele renunciar, né? Ou um processo de impeachment, se tiver todos os aspectos legais. Mas, assim, eu acho que a gente vai resolver isso, mas vai demorar. A gente vai precisar ter resiliência, a gente vai sofrer ainda, a gente vai apanhar na economia, porque a gente não está fazendo as coisas que precisam ser feitas, né? Infelizmente. Mas, passado isso, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande, Mas tamanho que passado tem. isso é quanto? Eu acho que isso vai ser um ano aí, pelo menos. Ah, só, tá achando para você era 2030. Não, eu acho que é um ano para a gente começar e tem que ter, assim, torcer para sair uma vacina logo, para a gente aliviar aí o sofrimento. E por isso que eu acho que é importante o que você falou no início, as pessoas estarem participando da política e a gente fazer escolhas conscientes para 2020, né, agora para a cidade, e depois de 2022. A gente não pode cair na armadilha de escolher, eu fico um pouco com essa sensação, a gente sempre busca o melhor candidato e não o melhor mandatário, entendeu? Então, a Como é que gente é isso? procura... Como é que é isso? Isso é o seguinte, você vê aquele sujeito que fala bem, que é, tem um carisma excepcional, ouve o que você quer, fala o que você quer ouvir, e aí você vê, esse cara ganhou o meu voto. E você não olha o histórico dele, mas o que ele, o que esse cara fez da vida, o que ele já entregou, como é que ele vai ter condição de resolver isso, quais são as características dele. E aí a gente vai meio que naquele voto de impulso. Esse cara me impressionou bem no debate. Esse cara, quer dizer, nós temos que parar e pensar que tem alguma coisa errada no nosso processo decisório de escolha dos nossos políticos, especialmente do executivo. Porque se a gente voltar nos últimos anos, a gente teve o Collor com impeachment, né? Aí teve o Fernando Henrique que entrou. Aí depois teve o Lula condenado por corrupção. Aí a gente teve a Dilma com impeachment. E agora a gente tem o Bolsonaro que está aí desse jeito. Quer dizer, alguma coisa a gente tem que parar e pensar e falar, estamos fazendo algum processo decisório errado, porque a gente está escolhendo pessoas ruins. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, que é o nosso estado, é o meu estado. Tinha quatro governadores na cadeia nos últimos todos. Então, tem alguma coisa errada. E o que eu acho que está errado é que a gente procura bons candidatos, a gente, quando deveria estar olhando o histórico, o que esse cara fez, como é que ele age, ele quer o poder. Tem algumas coisas que são assim, está me prometendo muita coisa, desconfia. O sujeito que vem e que te promete muita coisa, fica com o pé atrás. Vou resolver isso, vou resolver aquilo outro. Eu ficava assistindo os debates, lá atrás, antes da partida e tudo, você perguntava qual que é a sua prioridade. E o cara, tudo para ele era prioridade. Você não pode ter alguém que diz que tudo é prioridade. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que aprender para sair dessas armadilhas, né? E, assim, e a primeira etapa é a gente se interessar por política. Então, acho que essa primeira a gente está fazendo. Tá indo. Mas você Tá acha que indo. está errado? Tudo bem, em quem a gente está votando está errado, me parece que está nítido que está errado. Mas esse processo todo para a eleição acontecer, a forma de tempo na TV, de como funciona o dinheiro que vem dos fundos, não é isso tudo que precisa ser corrigido para que a população consiga votar melhor? Sem dúvida. E, assim, esse mecanismo que foi feito, ele dificulta muito a renovação e tende a perpetuar quem está lá, né? Para dar, por exemplo, dois exemplos, né? Eu queria participar dos debates, a gente fez um abaixo-assinado aí de mais de 3 milhões e meio de assinaturas em 2018 e não pude participar de nenhum debate. E qual foi o argumento que eu não pude participar de nenhum debate? Foi o seguinte, o Novo não tem nenhum deputado federal eleito. Mas como é que nós poderíamos ter algum deputado federal eleito se eram as primeiras eleições que a gente participava? Entendeu? Então você cria um processo. Outra coisa, esse fundo eleitoral é interessante, porque eles falam o seguinte: não, mas o fundo eleitoral é para você conseguir
colocar dinheiro para mesmo as pessoas mais simples poderem participar da política, precisa desse financiamento público. Aí foi feito um levantamento mostrando que o fundo eleitoral ele é distribuído justamente para aqueles candidatos que têm maior patrimônio, para eles se perpetuarem no poder, que são os caciques dos partidos. Então, assim, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era acabar com o dinheiro público para partido político, porque aí o partido só ia existir se ele tivesse capacidade de atrair apoiadores. Tinha que acabar com o dinheiro público para o partido, né? E dar mais liberdade, fazer, eu acho que, por exemplo, a história de debate também deveria ser mais aberto. Agora, tem uma coisa que está mudando, que vai nos ajudar, que é a tecnologia, né? A tecnologia já ajudou, já teve alguma renovação em 18 no Congresso, acho que isso será crescente por esses dois motivos. As pessoas mais interessadas na política estão fazendo escolhas mais conscientes e a possibilidade da gente tem de usar canais alternativos que têm custo muito baixo e você não fica mais refém da mídia. Só para lembrar, em 2018, eu não sei se você tinha prestado atenção nisso, mas assim, o Alckmin fez uma coligação com vários partidos e que era para ter mais tempo de televisão. E aí as pesquisas estavam andando meio de lado e muita gente dizia assim, não, quando começar a televisão, o Alckmin vai disparar. A televisão começou e o Alckmin ficou no mesmo lugar, né? Então está tendo uma mudança nesse processo. Acho que isso é que é importante. Agora, não é muito partido, não, mano? É muito partido, mas é muito partido por isso. E o pior é o seguinte, isso que é interessante, né? A gente tem aí 33, acho que hoje estamos com 33, porque teve alguns que se juntaram. E se você perguntar para a grande maioria dos brasileiros se eles se sentem representados por um partido político, a grande maioria vai dizer que não. Então, você tem duas coisas que são antagônicas. Você tem um monte de partido e não tem representatividade. E por que acontece isso? Porque muitos desses partidos só vivem, sobrevivem por conta de duas coisas. O dinheiro do fundo partidário e o dinheiro do fundo eleitoral e por fazer cessão de tempo de televisão para outros partidos, né? Então, o que a gente defende no Novo acaba com dinheiro público, fundo partidário, fundo eleitoral, e acaba com horário eleitoral gratuito, que aliás gratuito não tem nada. E aí os partidos para existir vão ter que ter qualidade. Era a mesma coisa se você amanhã pusesse 20 times de futebol e desse um dinheiro para cada um. Não precisa ter torcida, não precisa ter nada. Cada um vai ter 20 times de futebol, mas num determinado campeonato não devia ter só 7, 8, mas se você dá dinheiro para todo mundo, você subsidia esses caras, né? Mas esse fundo partidário não vai acabar nunca, né? Porque quem vota nisso são os políticos. E eles votam não só para manter, como para aumentar. Mas aí, olha só, mas quem elege os políticos que fazem isso? Esse que é que a gente tem que entender. Quem elege os políticos que fazem isso somos nós. Então basta saber o seguinte, anota numa lista aí, falou, quem foram os deputados que votaram a favor do fundo partidário do aumento? Da minha cidade, fulano, cicrano e beltrano. Esses três aqui não vão ter meu voto. Eu vou ligar para os meus amigos e vou dizer, aqueles três votam para ter, não vota neles não. Se a gente fizer esse movimento, a gente não pode esquecer que o poder está conosco, né? Então a gente tem condição de reverter isso. Você falou do fim do programa eleitoral, mas aí significa que as pessoas... Como é que os políticos chegam para a população? Compram horário na TV? Não, assim, nas mídias sociais. Fazem palestra, mídia social. Mas pouca gente tem possibilidade de ter mídia social. No fim das contas, a TV aberta chega nos confins do país, né? Mas vamos lá. Vamos separar os dois grupos. Quem está no legislativo quase não aparece nas mídias sociais. Que lembra que aparece aquela foto, vote fulano de tal, 2032. Isso aí, tanto faz. Tanto faz como tanto fez. O que sobra é a turma do executivo, o prefeito, o governador e a presidência. As emissoras vão fazer debate porque elas têm interesse. Então, esses vão aparecer pelos debates normais, pela cobertura que as redes fazem, que é muito mais relevante até essa cobertura que as redes fazem durante a época de eleição do que propriamente aqueles tempos que o sujeito vai lá, que é um programa todo armado, né? Então, acho que mantém os debates, mantém o interesse. A mídia vai continuar cobrindo aquilo que interessa à população. E os vereadores, deputados da sua região, usam as mídias sociais que resolve. Hoje todo mundo tem um celular, tem mídia social, as pessoas mais simples. Eu vi isso. Eu andei lá em algumas regiões, vi lá em Aracaju, andando a pessoa na rua, vendendo um negocinho, tinha mídia social, tinha Facebook. Quer dizer, isso hoje está muito disseminado. Mas mesmo isso não favorece quem já tem dinheiro? O político que já é
rico e consegue fazer as coisas, e o cara que está começando, o cara que está tentando num partido novo, num partido começando, alguém que não é conhecido, que vai tentar, se não tem dinheiro, como é que faz chegar? Talvez até favoreça, mas o sistema que a gente tem hoje favorece mais. Porque o que acontece? Os caras que têm dinheiro, eles levam mais dinheiro público ainda. Então, ele tem o dinheiro dele e ainda ganha um dinheiro adicional que é o público. Então, hoje ainda está pior. E aí você pergunta, pô, mas esse dinheiro não podia estar indo para a saúde, para a educação? A gente fez uma proposta para doar o dinheiro do fundo partidário para o combate ao coronavírus. Levamos lá para o Congresso. Qual foi o resultado da votação? Não pode. Então, o nosso dinheiro do fundo partidário está parado na conta, mais de 35 milhões, que a gente quis doar para o coronavírus, e os deputados disseram que, a maioria, né, disse que não podia. Agora, as fake news que vieram com tanta força nessa em 2018, né? Quer dizer, eu conversando com a Marina já até estava falando das fake news anteriores, lá durante o governo Dilma, na eleição e tal. Mas esse 2018 talvez tenha sido uma marca da eleição, né? Pega direto na veia, porque ao mesmo tempo que ter você na mídia social falando ok, vote em mim, tem uma carinha sua escrito Amoedo, quer que todo pobre morra, pode ser mais poderoso do que... Pois é, uma madeira de piroca, afinal de contas, inacreditavelmente, a gente que acreditava realmente, assim, o próprio kit gay. O kit gay é uma invenção, uma loucura tão absurda, e ele virou uma realidade. Mas assim, vamos lá. Isso aí vai existir ou não, independente de ter o dinheiro público. Então, isso a gente já vai ter que trabalhar. Mas se a gente depender só da mídia social, será que a gente não se ferra, assim? Não, porque a gente tem que lembrar que o que está acontecendo é que quem está no poder é que tem a máquina pública e mais recursos para fazer a sua propaganda. Então, essa alternância de poder, que é tudo que você quer ter numa democracia, que deveria ter a probabilidade maior, tanto igual pelo menos, de você ter alternância, ela fica prejudicada, né? Eu acho que são duas coisas distintas. Uma coisa é, vamos tratar todo mundo igual, da mesma competitividade para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Acaba com o dinheiro público, acaba com o tempo gratuito na televisão e põe todo mundo igual. Agora você está falando assim, bom, mas com todo mundo igual, que é melhor do que ter uns caras mais beneficiados. Com todo mundo igual vai ter fake news, vai ter coisa, a gente vai ter que explicar, vai ter que pedir para as pessoas entenderem, as pessoas vão precisar. É mais ou menos o seguinte, é como se a gente estivesse colocando à venda um produto, um celular, e tem várias empresas de celular que estão dispostas a dizer que o teu produto é vagabundo, a contar um monte de mentira. Então, você como consumidor vai ter que pesquisar mais. É isso, infelizmente é isso. Mas o fato de tirar ou não o dinheiro público não vai manter esse outro processo, entendeu? Total. Eu vou fazer o seguinte, vai acabar o Instagram, ele corta quando dá Exato. Então, para não desligar na sua cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, salvar e voltar para a gente terminar o nosso papo, tá bom? Legal, tá bom. Então, só todo mundo que está assistindo aí, tem mais de 10 mil pessoas aí, volta para cá. Eu vou desligar um segundo e eu já volto para conversar com ele. Segura aí. Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar nosso papo com o João Amoedo. A gente conversou já bastante aqui, mas vamos entrar ainda numa parte final da nossa conversa. Estamos caminhando bem. Lembrando que amanhã, às 7 horas, tem Marcelo Freixo. Todo dia, às 7 da noite, eu converso com gente legal por aqui. De vez em quando faço essas lives políticas. E hoje estou fazendo com o Amoedo. Vou tirar os comentários aqui. Ó, a Julinha, minha prima, tá aí também. Porque geralmente com políticos eu tiro os comentários só pra gente não ter confusão. E vou trazer ele de novo. Ó a Gabi aí. Beijo, Gabi. Tá lá em Portugal. Desativar os comentários. Vamos achar o Amoedo. Vamos ver quando ele entrar aqui. Eu puxo ele de volta. Ele saiu. Vamos ver se ele volta. Vou até botar enquanto ele não volta. Deixar os comentários aqui. Se alguém tá... Ó, a Thalita tá gostando, o pessoal tá achando a live boa, sem comentários é melhor. Tem gente falando gostei não. O que será que gostei não, hein? Tem de tudo um pouco aqui. Deixa eu ver se o Amoedo já voltou pra cá. Ah, já tá aqui. Boa. Vou tirar então. Vou tirar os comentários. E ir pra João Amoedo. Boa.
Os papo. Boa, voltamos, Pronto, voltamos. voltamos. De Não novo, estava de novo. aparecendo aqui, ó. É. Agora me conta uma coisa, pensando numa coisa que a gente falou lá no início, essa coisa de deixar, de tirar o poder do Estado e tal. Mas você é a favor que o Estado, de alguma forma, corrija erros já enraizados na gente? Por exemplo, tudo bem deixar o poder para a empresa. Não, as empresas elas se regulam, elas se caminham. Mas se você começa a ter as empresas que não pagam férias, se isso não está na lei, se o Estado, de alguma forma, não vigia isso e deixa só na mão da empresa, as empresas elas visam lucro, elas não visam o bem-estar da sociedade do funcionário. O Estado não precisa ser um eterno vigilante disso para não deixar que as injustiças aumentem e aconteçam, enfim? Vamos lá. Sempre quando a gente falar em Estado, vamos pensar em políticos, né? Os políticos deveriam ser essas coisas. Eu acho o seguinte: o Estado tem que fazer com que as leis sejam cumpridas. Os acordos entre as Sim, pessoas têm que lógico. ser cumpridos. Então, ele tem que fazer isso. Agora, essa ideia de que a empresa visa só o lucro e tudo, eu discordo. Porque veja só, ela visa eminentemente o lucro, mas ao visar o lucro, ela tem que atender. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer para visar o lucro? Atender bem o consumidor. Se ela não atender, pensa no restaurante, um restaurante visa o lucro. Se ele não atender bem o consumidor, se ele não der um bom tratamento, se ele não fizer uma comida boa, que tem um bom custo-benefício, ou você não vai porque você é mal atendido, ou você não vai porque a comida é ruim, ou você vai no restaurante do lado porque é mais barato, a mesma qualidade de comida. Então, assim, visar o lucro não é ruim, é bom, porque é isso que obriga as pessoas a terem isso. Segunda coisa, ao visar o lucro, e para ter um bom produto, para ter uma boa comida, tem que ter um bom cozinheiro. Para tratar bem os sujeitos que estão indo comer lá, tem que ter bons garçons. Então, ela também tem que tratar bem os seus funcionários, ela tem que remunerá-los bem. Mas se todas as empresas juntas pagarem mal os funcionários, os bons e os ruins vão estar ganhando pouco e mal e não vão ter benefícios em todos os restaurantes, por exemplo. Não, tudo bem, mas assim, onde é que a gente está dizendo o que significa pagar mal os funcionários? Se elas estão pagando aquele valor, por que alguém não vai e abre um e começa a pagar mais e, consequentemente, vai ganhar mercado? Se o sujeito pagar mais e estiver valendo a pena, que isso que é importante. Se ele está pagando determinado valor, ele provavelmente quer aquilo que cabe na conta. Por que agora as empresas estão mandando as pessoas embora por maldade? Por que agora as pessoas estão reduzindo o salário as empresas estão reduzindo o salário de algumas pessoas? É por maldade, por vingança? Não, porque elas vão estar quebrando. Então, assim, a gente tem que entender que a empresa, pelo menos no meu entender, quer dizer, a empresa que vai bem, que pensa no longo prazo, óbvio que se for um oportunista, vai fazer, mas a empresa que vai bem, pensa no longo prazo, ela tem uma preocupação grande, que é o seguinte, é o cliente. Né? E o cliente, se ele não for bem atendido, a empresa quebra. Agora, o Estado, que leia-se os políticos, se eles não forem bem, e tiverem recursos, tiverem dinheiro do fundo partidário, tiverem tempo de televisão, eles se reelegem e ficam lá se perpetuando, e o ciclo deles é de 4 anos. Agora, quais políticos que tiveram seu salário reduzido? Quando uma boa parte das pessoas perdeu o emprego e boa parte teve o salário reduzido? Nenhum. Pelo contrário, agora está tendo uma negociação lá para dar ajuda para os estados e para os municípios, e eles não estão querendo aceitar uma regra básica, que seria dizer o seguinte: os funcionários públicos desses locais, durante 18 meses, não têm reajuste. Qual é o funcionário hoje da iniciativa privada que seu chefe chegar para ele e disser o seguinte: fulano, ó, você sabe que está tudo mal, eu vou manter o seu emprego, mas eu durante 1 ano e meio não vou conseguir te dar aumento. Aí o cara vai dizer: não, vou embora. Então, assim, essa tese de que a empresa faz por maldade, só visa o lucro, no fundo, é a chance que ela tem de sobreviver. E é Sim, com mas, lucro. mas aonde entra, você falou lucro, empresa, cliente, mas o trabalhador, ele está no meio disso. Ele Então, assim, está no meio se o disso. cliente não quiser, se a empresa, o visar o lucro, eu acho, talvez, estou pensando aqui, é uma visão muito linda pensar assim, que o dono da empresa, ele quer funcionários felizes e bem remunerados para trabalharem bem e servirem bem os seus clientes. Não, o dono da empresa, ele quer ganhar mais dinheiro. No final das contas, é isso. E se ele conseguir pagar menos para o funcionário e conseguir
ganhar mais no final, ele prefere isso. Não, mas o Fábio, é o seguinte, ele só vai ganhar mais e só vai ter bom desempenho se ele tiver funcionários satisfeitos e felizes. Não, Então, não necessariamente. Os funcionários podem estar na merda, mas se eles tiverem só aquela possibilidade, eles precisam se agarrar nisso para ter algum dinheiro. Senão eles não vão ganhar nada. exato. E o que vai acontecer no dia que eles tiverem uma oferta um pouquinho melhor? Tiver uma chance um pouco melhor? Sim, podem se ir embora, mas e para ter Não, essa podem chance? não. Eles irão Irão, embora. claro. Irão embora. Então, assim, se a gente achar que as empresas, quando eles estão visando o lucro, é justamente porque a forma que eles têm de pagar os seus acionistas que investiram, é a forma que é uma validação. A empresa, quando tem lucro, é por quê? Porque ela deu um bom produto. Ou você acha, quer dizer, a gente não pode imaginar que alguém que teve lucro tudo bem, se enganou alguém, um consumidor, isso logo lá na frente ela vai ter um problema e quebra. Mas as empresas que estão se consolidando, que têm muito tempo, elas estão fazendo isso porque deram um bom serviço para o seu cliente. E para dar um bom serviço, para ter estabilidade, tudo, ela não pode, ela tem que ter funcionários satisfeitos, então ela vai estar pagando bem, Mas você acha que entendeu? sem uma vigilância, essas empresas, por livre e espontânea, por bondade do coração do empresário, elas vão tratar bem os funcionários, elas vão dar todos os benefícios que eles precisam? Você acha que simplesmente, se não tiver uma cobrança real, se não tiver na lei, afinal das contas, tudo bem, vamos seguir o que está na lei, mas tem um monte de coisa ainda que a gente está lutando, tem um monte de benefício ainda que não é dado ao funcionário e que se luta ao longo dos anos para eles conseguir. Se não tiver uma vigilância do Estado nesse sentido, você acha que os empresários vão dar? Eles vão dar mais coisa para os seus funcionários porque querem ver os funcionários mais felizes? Óbvio, É? óbvio. Mas vem cá, por que a gente acha que o empresário é do mal? Da onde a Não, gente tirou eu não essa estou nem ideia? dizendo que é do mal, só estou pensando que a sensação que me dá do ser humano é que se você não tem alguém olhando, você quer o que é teu, você quer o que é para você. Não, mas veja só, é porque o estímulo que o sujeito para dar um bom produto, de novo, vamos no meu exemplo do restaurante. Você acha que um garçom que é explorado pelo dono do restaurante, que recebe o seu salário em atraso, ou que recebe mal, muito mal, ele vai tratar como o cliente que está indo no restaurante? É óbvio que ele vai tratar mal. Então, assim, a empresa que quer ter Mas se eu ameaçar sucesso. demitir ele e ele não tiver nem esse mínimo, talvez ele não trate tão mal assim. Ele seja Não, não, mas obrigado a tratar bem, mesmo passando por situações tão Não, difíceis. mas se você ameaçar demiti-lo e você o demitir, você vai ter que colocar um no lugar dele, né? Então, assim, eu não entendi como é que seria isso. O político vai chegar e dizer, olha, você Não, tem eu que não estou tratar falando bem. do político, eu tô, Não, eu sei, mas, por exemplo, por que é interessante, né? O Brasil tem uma série de regras, direitos do trabalhador, né? Você tem que ter o fundo de garantia, você tem que ter férias, tem que ter 13º, tem que ter um salário. Os países que têm menos direitos, Suíça, Estados Unidos, tudo isso, você tem um índice de desemprego muito menor. Porque vamos pensar agora do outro lado, e a gente sempre tende a achar que o empresário é aquele grande empresário, é o sujeito rico que tem uma grande empresa. Aham. No Brasil, o empresário que faz a diferença é o cara que tem um pequeno negócio, que não tem capital de giro, que está sobrevivendo ali, que tem que pagar a conta, que tem o processo trabalhista, que montou um negócio, que trabalha. Ele não tem horário para trabalhar, não tem 8 horas. Então, assim, tem esse empreendedor. E assim, esse conceito da gente achar que o Estado tem que vir e impor uma série de coisas, que é exatamente isso. É razoável? Não seria melhor que o salário mínimo fosse R$ 5.000 do que R$ 1.000? As pessoas não teriam, o trabalhador não teria uma qualidade de vida muito melhor. Aí a gente pergunta, bom, mas é tão baixo do Estado chegar e definir que o salário mínimo tem que ser R$ 5.000. Por que o Estado não faz isso? Porque as empresas não iam conseguir contratar as pessoas e Isso é pagar 5 lógico. mil e vender o trabalho. Então, assim, o que a gente, ao deixar com o livre mercado, essa é a minha tese que eu defendo, ao deixar com o livre mercado, os consumidores vão fazer com que aquele empresário, ou ele trate bem os clientes, ou ele trate bem os seus funcionários, ou faça um bom produto, ou ele terá vida curta, né? Ao impor uma gestão do Estado por aquilo que não está contratado, você acaba criando uma série de mecanismos que faz com que seja difícil empreender. E aí você não consegue nem gerar um emprego para a pessoa, entendeu? Então, assim, eu não compacto, eu pelo menos já trabalhei em algumas empresas e todas elas, a nossa preocupação era o
o cliente e o trabalhador. Tanto é que numa das últimas, a financeira lá, eu mandei um monte de gente embora, porque a gente precisava mexer, e 1 ou 2 anos depois a empresa foi considerada pela Exame uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, porque as pessoas tinham participação no lucro, era transparente. Então, assim, acho que tem muitos lugares que o funcionário gosta de trabalhar e admira a instituição que ele trabalha. Eu acho que essa ideia que o funcionário é explorado e que não tem outra coisa, eu entendo que exista, mas não é a maioria, e as empresas que fazem isso terão vida curta. Isso eu posso garantir, não vão crescer e terão vida curta, entendeu? Eu fico só assim pensando que, e mesmo hoje, que a gente tem tanta intervenção e tem tanto isso acontecendo, a gente já vê tanta gente lutando por benefício e ferrando. Porque você está falando do garçom que serve, mas você tem um monte de gente de chão de fábrica que não lida com o consumidor, que faz parafuso e que está ali desesperado por aquela migalha e que se você manda ele embora, você tem outros 1.000 querendo entrar no lugar dele, desesperado também para não morrer de fome. A gente tem um desemprego altíssimo, a gente tem uma desigualdade imensa. Então, a sensação que me dá é que se você deixar tudo na mão dos empresários, eu não estou querendo dizer que todos os É, empresários são maus e ruins. não, O que eu digo é, a sensação que me dá é que se deixar na mão dos empresários, é pior para o trabalhador. não, eu entendo a sua sensação, mas ó, isso é uma coisa muito importante a gente falar aqui. Essa é uma sensação, só que na prática o que acontece é justamente o inverso. É, Porque o que acontece? Na hora que o governo coloca uma série de restrições, coloca uma série de demandas, ele acaba restringindo aquele pequeno e médio empresário de montar o seu negócio. E aí a gente diminui a concorrência, entendeu? Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo de banco, por exemplo. Eu chego e falo para você o seguinte, olha, o banco tem que atender o cliente no máximo em 5 minutos na fila. Se atender em mais do que 5, vai ter uma multa. O que acontece? O banco, para atender alguém em 5 minutos, vai ter que ter mais caixas, tá certo? Vai ter que pagar mais o jeito no caixa. Para pagar mais, vai ter que ter mais tarifa, alguma coisa. Agora, você imagina um banco que queria se especializar num pessoal de idade mais velha, que estaria disposto a ficar um pouco mais tempo na fila para pagar menos de tarifa. Esse banco não vai poder existir. Então, o que aconteceu? O governo brasileiro impôs tantas regras, e isso foi desde a complexidade tributária até uma série de regras, que ficou difícil para as pessoas empreenderem. Na hora que ficou difícil, a gente ficou com poucos participantes. E aí você tem menos concorrência. Então, à primeira vista, isso que você está falando faz sentido. Vamos proteger os trabalhadores. Mas a melhor forma de proteger o trabalhador é ele ter mais opção. É o garçom que está sendo maltratado, ter outros 20 restaurantes para ir, porque ele não vai ser maltratado. Só que na hora que você cria um monte de empecilho para abrir restaurante, o cara fala, pô, eu não vou abrir restaurante, eu vou fazer concurso para ser funcionário público, porque abrir restaurante, com todos esses empecilhos que o governo criou, é uma dor de cabeça. Aí a gente, em vez de ter 20 restaurantes, tem só 2. Aí o garçom apanha, entendeu? Então, assim, esse é o efeito que é importante, é o contrário. interessante esse ponto. Você vai vir candidato em 2022? Não sei, não sei, Fábio, tem que pensar bem, porque em 18 eu saí porque era uma ideia do partido a gente ter, aí tem que pensar bem lá na frente. Porque Não você não teve estou muito pensando voto, sobre teve isso, não. mais voto do que a Marina, por exemplo. Eu, tipo assim, acabei tendo mais que a Marina, que o Álvaro Dias e que o Meirelles, o que eu achei que foi muito bom, porque assim, eu nunca fui figura pública, né, e não participei dos debates, essa turma já vinha na política há muito tempo. Mas, assim, acho que o Novo tem que ver lá na época, a gente vai avaliar, o partido que avalia isso, eu não estou mais lá como dirigente, né? Quais são as melhores opções para o partido. O importante, acho que isso que é fundamental, é a gente convencer a maior quantidade de pessoas que não estão na política a virem para a política, para que a gente possa debater as ideias e as pessoas tenham aquilo que a gente falou no início, quer dizer, a gente pode pensar diferente, não tem problema nenhum, mas pelo menos as pessoas têm a mesma intenção. Se a gente está trazendo pessoas com boas intenções, com a mesma intenção, depois você faz um debate mais racional. Mas o duro é você levar pessoas que estão indo para lá só por seu benefício próprio. Então a gente precisa trazer mais gente para renovar, para ter um debate diferente. Mas nesse seu pensamento, o Dória é um cara que é de fora da política ou ele já é totalmente dentro da Hum, política ou ele nunca foi de fora? Não, o Dória tem todas as características de um político, né? Mas supostamente até a prefeitura de São Paulo ele não era político, era um gestor.
Ele tinha trabalhado assim, ele trabalhou tinha sido já gestor público, acho, Embratur, né? E É. assim, ele tem o perfil do político, ele gosta do palanque, ele gosta do poder, nada contra isso, mas assim, eu acho que a gente tem que buscar. Eu também, ele entrou para ser prefeito, no meio do caminho saiu para ser governador, Ele, claramente está no ele governo vem já para. pensando já na presidência. Ele só não foi para a presidência lá em 18 porque não teve espaço no partido, né? Então, eu acho que ele tem muitas características do poder, do político. A minha pergunta é, o Dória, você vê o Dória, assim, a gente vê o Dória como uma pessoa que está disposta a ir para o poder para ter menos poder? Ou ele está disposto a ir para o poder para ter mais poder? Porque essa, para mim, é a pergunta. A gente tem que levar pessoas para o poder que estejam indo para lá para ter menos poder. Se a gente está levando gente que tem o perfil de ir para lá para ter mais poder, a gente vai mudar um pouco o perfil das pessoas, mas o rumo vai ser o mesmo. E a gente tem que mudar o rumo para a gente ter as mudanças estruturais de fato e fazer com que o país passe a crescer, seja outro país, né? A gente não tem que ficar com essa mania de, pô, graças a Deus não viramos a Venezuela. Não, a gente tem que pensar assim, tipo, a gente tem que virar a Austrália, tem que virar a Alemanha, e não olhar para baixo. E Graças o a Deus pior é não. que a gente está virando uma Venezuela. Se Não, a gente deixar, a fica. gente vira. A gente é o país que está feliz ali porque escapamos da zona de rebaixamento. Parece a torcida, não, escapamos da zona de rebaixamento aqui, subimos 2 posições, quando a gente devia estar querendo brigar pelo título, né? Pelo menos pela Libertadores. Olha aqui, eu quero te agradecer muito o teu tempo, tua Nada. disponibilidade. Eu sempre estou terminando essas conversas, fazendo as perguntas que eu faço lá no meu programa no Que História é Essa, Porchat, para saber um pouco da história da pessoa. E eu queria fazer com você também. Queria saber qual é a primeira lembrança que você tem da vida. A primeira lembrança que eu tenho da vida, nossa, é difícil. Eu acho que andando a cavalo, quando eu era pequenininho, lá em Correias, perto de Petrópolis ali. Legal. Essa segunda pergunta, só o Ciro respondeu. O resto, todo mundo se escafedeu. Qual foi a coisa mais louca que você fez na sua adolescência? A coisa louca, Fábio, eu nunca fui de fazer nada muito louco É assim, o que todo então, mundo responde. porque não, não, Mas não, não precisa ser ilícito. Pode ser só. é, Pode ter acontecido alguma coisa. Pode ter ido sair de casa, não avisou os pais. Pode ter jogado não, bola na assim, sua cabeça. eu gostava muito de andar de windsurf, tinha uma prancha de windsurf meio vagabunda e fui atravessar do Rio para Niterói, andando de windsurf. No meio da travessia, a quilha quebrou e eu tive que meio que vir, né, coisa. Isso assim, foi essas coisas meio irresponsáveis, mas eu nunca fui de fazer nenhuma grande loucura, não. Sei não, mas já valeu. E quando a gente é criança, adolescente, a gente tem um crush famoso, ou seja, aquela pessoa famosa que a gente acha linda, que é apaixonada, pode ser brasileiro ou americano. Quem foi sua primeira crush famosa? Eu tinha, era Tônia Carreiro, tinha uma novela lá. Você vê, a gente já entrega a idade aqui, mas eu achava Fernando Tônia. Henrique falou Tônia Carreiro também. Nossa, Tônia Carreiro, então era novela lá, então eu achava. Você, se pudesse ter vivido um momento, presenciado um momento histórico, que momento você teria presenciado? Um momento histórico desses, tanta coisa. Sim, acho que a derrubada do Muro de Berlim foi muito legal e isso deu para presenciar. E acho que o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra. Até E, porque eu acho que a gente está num cenário muito de guerra aí, que acho que era. né? E que pessoa você gostaria de ser por um dia hoje, que esteja viva? Hoje, por um dia, não tem jeito, gostaria de ser o Bolsonaro para fazer mudar muita coisa ali. Por um dia, pelo menos, né? Um dia, pelo menos, mudar algumas coisas, dar outra mensagem. É, Acho que muita gente critica nas mídias sociais. Não, você só critica, fala isso, fala aquilo. Não, mas acho que a gente tem que dar o exemplo e falar o que tinha que ser feito. Então, acho que por um dia, acho que seria ele aí. Tá bom. E uma pergunta que até esqueci de fazer para os outros, mas vou fazer para você. Que trabalho que você jamais teria, que você não levaria jeito? Olha, eu sou péssimo para qualquer atividade cultural. Se eu fosse ser cantor, seria um desastre. Sou péssimo para cantar, desafinado, então Qual a sua acho que. música preferida? Ou Eu cantor? gosto, eu até falei isso uma vez, eu gosto muito daquele da Alcione,
o surdo. Sabe qual é o surdo da Alcione? Não sei se lembra. Qual que é o surdo? É, o surdo eu vou te dizer, eu sou péssimo, você me põe para cantar e vai ser um terror aqui, mas depois você Não precisa procura. cantar, não vou procurar. E aí, o mundo vai acabar. Como é que você quer que o mundo acabe? Veja bem, não é como você acha que vai, corona. Não, não, não. Se você pode escolher um jeito para o mundo acabar, porque ele vai, que jeito que você escolhe? Ah, eu acho que tinha que ser aquele sopetão, assim, caiu um terremoto e acabou e Cai um pronto. meteoro, você diz. Desculpa, caiu um meteoro. Caiu um meteoro e acabou e pronto, para não ser aquela coisa sofrida, né? Sei. E na sua lápide você quer escrito o quê? Na lápide. Ah, eu vi outro dia uma frase que eu gostei muito, acho que já alguém já colocou, mas era alguma coisa mais ou menos assim. As minhas atitudes falaram mais do que as minhas palavras, né? Que eu acho que é importante você, e especialmente na política, eu sempre falo isso, quer dizer, preste atenção no que as pessoas fazem ou fizeram, e não o que elas falam, né? Acho que isso é uma. Então, acho Ótima frase. importante isso, você ter coerência, né? Obrigado, mas agora só ouvindo tudo isso que você contou, fica uma última pergunta para mim, vou te fazer. É, foi engraçado que eu falei da sua infância, você falou andar a cavalo, e depois você contou uma história de windsurf, kitesurf. Você acha que a população te olha como um Mauricinho, como um riquinho, como um cara que não tem contato com o povo, que não, que é muito fácil você falar homem branco, eu estou falando aqui de lugar de homem Aham. branco também, privilegiado, que tem dinheiro. Como é que você sabe qual que é a realidade da população? Como é que você entende do povo brasileiro se você está tão longe, distante do povo? Vamos lá, algumas coisas, né? Primeiro, eu andei muito aí na campanha, né? Segundo, eu acho que tem muita coisa que a gente. É aquela história, o sujeito não precisa ser. O médico não precisa ter câncer para entender de oncologia, né? Então, acho que é o seguinte: você tem muita leitura, muita vivência do que é, vendo o que as pessoas estão sofrendo, e eu tive esse feedback um pouco quando saiu o negócio de patrimônio na época de campanha, que a quantidade de pessoas me seguindo, acompanhando e interagindo aumentou muito, porque é basicamente o seguinte, nada do que eu tenho eu herdei, foi tudo fruto do meu trabalho, sempre na iniciativa privada, não foi na área pública. É, então eu acho que assim, eu acho que a percepção que eu tenho das pessoas é boa, pelo menos esse é o sentimento que me passaram. Então, não, as próprias pessoas, não outros, né? E eu acho isso, as pessoas que têm condição de conversar com alguns grupos e ver o que está acontecendo, acho que você não precisa necessariamente estar morando numa favela para você saber como é que as pessoas estão sofrendo, né? Acho Você que falou da esse que é o. campanha, das suas caminhadas na campanha, mas antes disso, você já tinha saído da sua bolha ou foi a campanha que te fez ver um Brasil mais profundo? Não, foi em 2010. Na verdade, começou em 2008. Então, aí são praticamente 12 anos. Eu falei o seguinte: eu quero dedicar boa parte do meu tempo para ajudar as pessoas que mais precisam. E aí a minha conclusão foi: olha, para fazer isso, tem que mudar o nosso estado. A forma mais eficiente podia fazer de doação para uma ONG, alguma coisa assim, ajudar um instituto. A forma mais eficiente é montar um partido, porque com isso a gente vai ter escala. E os últimos 10 anos eu trabalhei sem ganhar um tostão, ao contrário, colocando dinheiro para montar um partido, para trazer gente nova para a política, para trazer gente que está economizando dinheiro público, que não está usando fundo partidário, para ter uma opção para melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, essa era a preocupação que eu tinha lá atrás, e é isso que eu tenho feito, né? É, e porque, genuinamente, eu achei que já tinha feito um ciclo na iniciativa privada e queria devolver um pouco do que eu consegui na vida, né? Eu queria que outras pessoas pudessem também ter a oportunidade de estudar numa boa escola e aí, por seus próprios méritos, vencerem, ganharem dinheiro, montarem seu negócio. E eu entendi, e eu queria continuar morando no Brasil, então por isso eu resolvi fazer isso. Então já era um negócio que vem desde lá de 2008, pelo menos, né? Mas você acredita na meritocracia? Total. O que não quer dizer que ela resolva largadas diferentes. Mas As hoje no pessoas. Brasil a gente pode dizer que a meritocracia é real, funciona? Ou as pessoas. Porque, na verdade, a meritocracia, no meu ver,
funciona muito quando todo mundo parte do mesmo ponto na corrida. Agora, quando eu, Fábio, branco, hétero, homem, classe média alta, agora alta, eu já comecei muito lá na frente nessa corrida. Você também. Como é que é possível a gente falar que meritocracia funciona num país onde todo mundo que está concorrendo, a maioria esmagadora da população que está concorrendo comigo, eu não estou vendo nem pelo meu retrovisor? Não, é porque, veja bem, a gente não pode achar que a meritocracia vai resolver o problema da desigualdade, né? Ela não vai resolver o problema da desigualdade. O problema da desigualdade a gente tem que resolver com educação na primeira infância, com educação básica, é por aí que a gente tem que resolver. Agora, dado que se elas largarem do mesmo local, a meritocracia tem que funcionar. Mas no Brasil não largam, né? Não largam, mas o fato de não largar, de novo, não é destruindo a meritocracia que a gente vai fazer com que o fato delas não largarem do mesmo lugar não é por conta da meritocracia, é por conta da falta de educação, da falta de condições. E isso a gente tem que resolver de outra forma. Mas a gente imaginar que ao eliminar a meritocracia, a gente vai resolver a desigualdade, a gente não vai. Agora, as pessoas que largam do mesmo lugar, ou pelo menos parecido, a meritocracia é uma ferramenta fundamental para você estimular aquelas pessoas que trabalham mais, que estudam mais, para irem melhor do que aqueles outros que não foram, entendeu? Não, então, sim, assim, lógico, mas isso eu e você. Eu e você, a gente pode dizer que a gente teve isso. Mas o que eu estou dizendo é que, enquanto as pessoas não têm uma educação, não têm condição, não têm esgoto, não têm água potável, enfim, corrente, a meritocracia tem que ficar ali on hold, né? Tem que ficar, espera, segura a meritocracia. não, porque vamos lá. A meritocracia é para você premiar as pessoas que estão num determinado competição para alguma coisa. Agora, ela não vai eliminar a desigualdade. Você está dizendo assim, João, a meritocracia é super injusta porque um está largando de um lado e outro está largando do outro. Mas vamos pensar o seguinte, a meritocracia ela tem que ser aplicada quando tem uma disputa, uma premiação em relação a uma determinada coisa. Se a gente disser assim, se a gente acabar com a meritocracia, a gente resolve a desigualdade do Brasil? Não. A meritocracia tem um outro objetivo. É mais ou menos você dizer assim, a meritocracia é para pessoas que estão num determinado grupo, que têm as mesmas condições. Então vamos pegar o seguinte, todo mundo tem uma... vamos tirar a gente, vamos para quem está na pobreza absoluta e tudo. Não deve valer meritocracia para essas pessoas? Se aqueles 30 pessoas estão na pobreza absoluta, não é razoável que aquele que trabalhar mais, que aquele que se esforçar e tudo, tenha um ganho melhor? Ou não é razoável? Sim, É razoável. entre os iguais, sim. Mas é Sim, porque não são iguais, né? Não, eu sei, mas a meritocracia ela é aplicada entre os iguais, para a mesma distribuição, porque no resto, o que a gente precisa resolver não é acabar com a meritocracia. O objetivo dela é resolver um outro problema. Ao a gente querer acabar com a meritocracia, porque a gente tem um problema de desigualdade, a gente cria dois problemas. A gente não resolve o problema da desigualdade e vai tirar o estímulo das pessoas para se dedicarem, para trabalharem, porque a gente disse que aquilo não era relevante. E a gente não vai resolver o problema da desigualdade, entendeu? Então, Mas a assim, meritocracia não tira o estímulo da pessoa que já sabe que nunca vai chegar lá? O cara pensa, eu sou preto, pobre, favelado. Eu não vou nunca conseguir chegar, então eu não vou nem fazer, porque nem adianta. Porque se eu sair correndo porque eu estou atrasado, a polícia vai me prender, vai me dar um tapão na cara porque vai achar que eu sou bandido. não, porque ele não vai estar olhando a meritocracia, ele não vai estar se comparando com você. Ele vai Pois estar é, se mas comparando, como é ou que a ele gente vai estar faz se... ele se comparar comigo? Como é que a gente Não, consegue fazer com não, que... não. Ele vai ter que ter um tempo. Ele primeiro, ele tem que vencer o vizinho dele. E para vencer o vizinho dele, a meritocracia é o melhor estímulo que ele tem. Ou a gente vai dizer para ele o seguinte: olha, você está tão mal, faz o seguinte, não adianta, fica em casa, não adianta sair para trabalhar. O teu vizinho sai para trabalhar, sai para procurar um emprego às 7 da manhã. Por que você não sai às 6? Quer dizer, a gente tem que comparar, para aplicar a meritocracia, coisas semelhantes. Agora, dizer o seguinte, bom, todas as pessoas estão no mesmo lugar e um está tendo resultados melhores do que o outro, a gente não vai premiar, não vai incentivar. Quer dizer, uma sociedade, na minha avaliação, que não incentiva a meritocracia, você não está incentivando o esforço, você não está incentivando a dedicação. Isso não quer dizer que a meritocracia vai resolver os problemas das desigualdades. Mas o que eu estou dizendo é,
você acabar com a meritocracia não resolve o problema da desigualdade e cria outro, entendeu? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que tratar o problema da falta de oportunidade para as pessoas. E a falta de oportunidade é porque a gente tem um Estado que é muito ineficiente, que tira muito dinheiro do bolso das pessoas. Porque você imagina o cara pobre pagando feijão, pagando um imposto maior no feijão para pagar o fundo partidário que vai ser usado para a campanha do Renan Calheiros. É justo isso? Não é. Entendeu? Imagina o trabalhador que a gente falou tanto que a iniciativa privada, a sua preocupação dele estar sofrendo, ele pegava o dinheiro dele, ia para a poupança, ia para o fundo de garantia, rendia menos que a poupança, e o governo pegava esse dinheiro e emprestava para a JBS. É isso que a gente tem que acabar. Entendeu? Então, para a gente ter oportunidade para essas pessoas e ter uma educação que o sujeito consiga crescer, né? E aí sim, você começa a diminuir as desigualdades e aí as pessoas, dentro de seu nicho, vão buscar a meritocracia. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos conversar mais, vamos falar Vamos mais. sim. Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite aí. Tchau, tchau. João Amoedo, minha gente, batendo papo, conversando. Vamos ativar os comentários aqui das pessoas. E aí, amanhã temos Marcelo Freixo aqui conversando com a gente, hein? Vamos fazer perguntas. Ele disse que não vai se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Era meu voto, inclusive. Agora vamos ter que reeleger Crivella? É isso que vocês estão me dizendo, Brasil? Desgraça pouca é bobagem. É bobagem para o povo carioca. E aí, minha gente, gostaram? Tem um pessoal falando coisas boas aqui. Ó, André, meu primo, entrou aqui para dizer que a Moeda é sensacional. Minha mãe, gostei. Esse cara é o cara, olha que interessante. Muita gente falando aqui, gostando dele. Marina Sacaldeira, muito bom. Tem gente falando aqui. Dudu, gostei do Amoedo defendendo o pobre. Nem parece que é liberal. Foi quente o papo. Valeu, Porchat, por dar a oportunidade para alguém conversável. Opa, o João Paulo Bispo vai dizer, o cara acha que meritocracia é a coisa mais importante. Ó, já tem gente também passeando por lugares. Fábio faz um programa político pra gente, a Laís dizendo. Não, pelo amor de Deus, mentira, eu vou ter que entrevistar uma gente muito difícil. Que mais? Pessoal falando coisas boas aqui. O outro quer trabalhar para Moedo, deve pagar muito bem. Muito bom. E Nathalie aqui já jogou coisas, hein? Nathalie tá dizendo que não gostou, não. Quero ver isso. Pessoal falando coisa de branco, rico, elitista. Olha, Paulo Vieira já diz, Estado tem que promover igualdade e não competição. Olha aí, ó. Nathalie tá irônica por aqui. Paulo Vieira quer falar, Paulo? Vou te puxo para essa roda. Vou te chamar para essa roda, Paulo Vieira, para ver o que tem. O que tu me dá. Tudo bem? Como é que você tá? Parabéns pelo debate. Eu tô até de novo, você viu? Assisti Laranjinha. Nathalie tá dizendo que eu fui muito frouxo. Não. Eu acho que você tem que deixar seu convidado. Não, acho que você tem que deixar seu convidado à vontade. Se você ficar apertando demais também, ele não fica livre para falar. Eu acho que tem que ser um papo amigável, não tem que brigar, não. Achei que você foi bem. Achei mesmo. Ali no final eu tentei também. Eu vi que tu... Mas eu acho que é isso. Eu parei de brigar com liberalista. Agora meu foco é Bolsonaro. Meus amigos liberalistas, eu tô falando, né? É isso mesmo. Não, a gente tem que... todo mundo que é razoável, a gente tem que trazer para o nosso time, Fábio. A pessoa é razoável, a gente tem que falar, Mas aí o Bolsonaro, menino, vamos falar com ele lá, vamos... Agora você vê, eu conversei aqui com o Haddad, com a Marina, com o Ciro, com a Amoedo. Todos eles conseguem conversar. Todos conseguem. O que acontece? Por que a gente elegeu uma mula, Paulo? Mas agora eu vou te falar um negócio. Calarem a boca. O Amoedo disse em março que não se arrependia de ter votado no Bolsonaro. Podia ter... Só te joguei essa daí. Podia ter falado isso para ele. Até me afastar aqui.
Podia ter falado isso para ele mesmo. Agora, eu acho muito eu acho essa. Bom, não preciso nem dizer que o meu pensamento com o do Amoedo são antagonistas, né? Mas um argumento bom, a Nathalie maravilhosa, um argumento que eu li esses tempos, eu achei muito legal, sobre essa coisa, né, do Estado. Bom, primeiro, uma coisa que eu discordei plenamente, quando ele fala que tem muito empresário fazendo coisa boa e os empresários, os pequenos empresários que movem o Brasil, eu acho, inclusive sou pequeno empresário, mas esses pequenos empresários, eles são sufocados pelo governo brasileiro para abonar os grandes empresários que querem o liberalismo. Quem quer o liberalismo não é o pequeno empresário. O pequeno empresário quer juros menor, quer melhores condições de melhores taxas para pegar empréstimo, mas o Estado só pode fazer isso se começar a cobrar mais de quem ganha mais. Eu acho assim, tem essa bagunça aí de ideológica, né? Interessante. Acho que isso é um bom tema para a gente trazer aqui um Armínio Fraga para falar disso. E acho também tem uma coisa que só um argumento que eu escutei, né, que vale o pensamento, sobre essa coisa da estatizar a saúde, né, da saúde ser, né, você ter uma empresa, né, privatização, estatizar não, né, privatização da saúde. E eu vi um argumento muito bom que se agora o Covid derruba muito essa ideia de privatização da saúde. Porque se é interesse do Estado que eu fique saudável, se é interesse das grandes empresas que eu cuide da minha saúde, que eu fique saudável para que as empresas continuem vendendo, para que o mundo continue girando, se é interesse deles que eu continue saudável, então a saúde é um bem público, ela não pode ser um bem privado. Então, quem deve cuidar da saúde é o governo e não a iniciativa privada, porque a saúde é um bem público. Prova disso, né, o que os Estados Unidos está passando e ensinando para a gente. Um bom entrada aí nesse papo. Falar mais sobre liberalismo, talvez deve ficar meio técnico e talvez possa parecer um pouco chato, mas talvez seja interessante para as pessoas entenderem um pouco que a gente fala liberalismo, mas tem muita gente que não entende exatamente. E tem até um pensamento. E a gente nunca pode esquecer que a gente tem um ministro da Economia que se diz liberalista. E eu acho uma boa olhar sobre o liberalismo no Brasil, que até agora esse ministro da Economia liberalista não fez nada de liberal, muito pelo contrário, ele só tirou do pobre. Ele fez a reforma da Previdência quando a reforma tributária era muito mais uma pauta liberalista que a reforma da Previdência. A reforma política é muito mais uma pauta liberalista, isso dos liberalistas lá, ingleses, né? Que o mas supostamente ele disse que vai fazer, que tem que fazer por partes, não dá para fazer tudo de uma vez. Mas aí que é a questão. Quando eu posso prejudicar a empresa ou o trabalhador, o primeiro que eu escolho é o trabalhador, o que mais precisa de ajuda, é aí que eu acho que é meio... Bom, certo. Enfim. Não, mas é interessante, bom pensamento. Agora resta saber agora. Mais uma coisa que eu precisava falar, que eu discordo muito, sobre essa coisa do político, sobre essa coisa de não eleger políticos. Eu acho que a gente tem que parar com esse discurso. Esse discurso só levou a gente pra merda. Esse discurso de não votar em político, ele é um discurso de descredibilização da política. O Estado não são os políticos. É o primeiro erro. O Estado não são os políticos. O Estado é essa instituição pela qual devemos lutar. Colocar o Estado igual ao político é você descredibilizar a Constituição. O Estado é a Constituição, são as instituições. O Estado não são os políticos. Imagine nós se a gente fosse colocar o presidencialismo na conta de Bolsonaro. Imagine nós se a gente fosse resumir o Estado hoje a Bolsonaro. O Estado não são os políticos. O Estado são as instituições, são as organizações. Isso é o Estado. Porque a gente tem que parar com isso, dessa descredibilização do ser político também. Mas acho que o que ele também está dizendo ali é que a gente precisa atrair para dentro da política
Pessoa, não só políticos, a gente precisa trazer Totalmente. Que as pessoas, né? Acho que isso faz todo sentido. Mas aí esse discurso contra o político, ele afasta a pessoa. Hoje em dia, por exemplo, a gente vive num país onde as crianças não querem ser presidentes. Isso é ruim. E isso é fruto de um discurso que criminaliza a política. Falando, Deus me livre de política. Olha, vide os gestores, né? Eu não sou político, eu sou gestor. E aí, eu acho engraçado quando ele fala eu quero que venha gente que não queira poder, que não queira eleger um presidente, que não queira ser presidente. Quer dizer, ou seja, o gestor é um político cínico, é um político sonso. Ele fala, não, eu não quero nada disso. Estou candidatando a prefeito, mas não, eu mesmo... Não, eu vou sair presidente, mas jura, gente. Eu quero uma live, você e o Amoedo, Paulo. Vamos debater. Mas olha, só fazendo uma ponderação aqui, muito legal. Eu fiquei feliz que você convidou ele. Tem que chamar todo mundo, Fábio. Tem que todo mundo que é razoável. Amanhã é Freixo, semana que vem tem Tabata Amaral, tem Manuela Dávila. Já falei também com o Alckmin, vai ter Alckmin. O Boulos ainda não fiz o convite, mas tem mais alguém. Alguém falou aqui de um nome que eu esqueci quem é. Vamos, meu amor, vamos comer. Meu amor quer comer. Beijo. Tem alguém que você queira? Tem alguém que eu chame, Paulo? Tem alguém que eu devo chamar? Vou pensar e te falo. Tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Minha gente, é isso. Amanhã tem Marcelo Freixo aqui para bater papo comigo. E quarta, Maiara Maraíza. Quinta, Geraldo Luiz. Sexta, tem Bruno Galhaço e Margarete Menezes. Semana que vem tem quem? Me ajuda aí. A Gabriela Priori já confirmou, né? Dia 25, aniversário da minha mãe. Ela pediu para ter a Ana Carolina, já está confirmada. E a Leilane Neubar, e já está confirmado. Então, de presente para minha mãe. 26 é Bebel Gilberto e Érico Braz, olha que curioso. Jonathan Azevedo no dia 27. 28, Tabata Amaral. 29, Manuela Dávila. Semana que vem. Já tem confirmado mais para frente Isa. Tem muita gente confirmada boa, hein? Continua aí firme e forte, minha gente. Um beijo para vocês e até amanhã.